Muitíssimo boa tarde, presidente, senador Paulo Paim. Boa tarde aos funcionários dessa casa. Boa tarde aos senadores aqui presentes, aos visitantes aqui nas galerias e também ao povo brasileiro que está nos assistindo pela TV Senado e nos ouvindo pela Rádio Senado. Agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui com saúde, eu queria parabenizar o senador Ariovisto pelo seu pronunciamento, mas, sobretudo, além de senadores que têm se manifestado com veemência contra esse projeto que, no frigir dos ovos, ele tira a transparência dos partidos políticos, mas parabenizar, sobretudo, a população brasileira pelo engajamento, desde a semana passada, acompanhando, se manifestando de forma pacífica, mas de forma firme, contra esse projeto de lei, que hoje nós tivemos uma grande vitória. Foi retirado de pauta pelo presidente Davi Alcolumbre, porque não passou pela CCJ, que foi um acordo que nós fizemos aqui no plenário na semana passada. Então, amanhã, nós vamos ter a hora da verdade desse projeto, cheio de defeitos, como bem colocou o senador Ariovisto, e que, por mim, será rejeitado na íntegra. Tinha que voltar aqui, não precisa nem voltar, porque se voltar para a Câmara dos Deputados, esse projeto dos partidos políticos, a última posição vai ser deles. Então eu espero que esse projeto morra aqui amanhã no plenário e não volte nem para lá. Por falar nisso, eu queria registrar a presença de um deputado, um colega da Câmara dos Deputados, que foi quem me chamou para entrar na política. Eu tenho muita honra disso, um amigo, um irmão, capitão Wagner, que está aqui presente no plenário, nos fazendo uma visita. E lá, na Câmara dos Deputados, onde ele trabalha com muita obstinação, diuturnamente, saiu na imprensa que eles estão recolhendo, lá na Câmara dos Deputados, alguns parlamentares, uma CPI que foi batizada de CPI das mensagens roubadas. Mensagens que foram realmente furtadas, de forma ilegal, foram desviadas, copiadas, que não se sabe a autenticidade, e que lá fizeram uma CPI às pressas, talvez para contrapor uma CPI legítima que nós estamos fazendo aqui, que é a da Lava Toga. Mas o fato é que lá, os deputados que assinaram, já tem 8 que retiraram a assinatura. Pelo menos foi o último número que eu recebi, foi que 8 já estão querendo retirar a assinatura, porque viram que o objetivo é fraquejar. Isso é o que eu chamo de inversão de valores da sociedade. O objetivo ali é enfraquecer o patrimônio do povo brasileiro, que recuperou 13 bilhões de reais até agora, porque tem muito mais, foi só a ponta do iceberg. E o objetivo ali é constranger os promotores, procuradores, juízes, onde a gente tinha que estar aplaudindo pelo trabalho para a nação brasileira, que pela primeira vez puniu os crimes de colarinho branco, tem gente querendo constranger o trabalho desses brasileiros. É uma inversão completa de valores. Já tem 8 deputados que se sentiram enganados, porque viram que o objetivo é enfraquecer a Lava Jato. Já não basta o que os 3 poderes estão fazendo nessas últimas semanas, poder executivo, poder legislativo, inclusive o Senado, e poder judiciário, Supremo Tribunal Federal, com atitudes que vão enfraquecendo ali, joga o COAF para um lado, joga o COAF para o outro, para um inquérito ali de autoridades contribuintes, influentes, tiram a parte da delação ali, porque é parente de ministro do Supremo e presidente da Câmara dos Deputados, ou seja, várias instituições do Judiciário
do Legislativo e do Executivo, enfraquecendo essa operação que é patrimônio do povo brasileiro. Mas olha que interessante. Por que aqui os senadores, que você vê aí, nós conseguimos 27 assinaturas para a CPI da Lava Toga, e não se tem. É algo que ninguém... Não, assinei sem querer. Isso não existe. Isso não existe, é uma coisa consciente. E essa CPI é uma questão de tempo que ela seja instalada. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso, tenho muita fé, porque essa caixa preta, ela precisa ser aberta do judiciário brasileiro. Eu recebi uma ligação, senador Paulo Paim, nessa semana, de um empresário forte nacionalmente, lá de São Paulo, dizendo que, olha, esse negócio de CPI da Lava Toga, vamos pensar direito sobre isso, não é o momento, não quero tirar o seu direito, não me interprete mal, não quero tirar o seu direito, mas deixa isso para um segundo momento, deixa passar a reforma da Previdência, tem a tributária, que é muito importante para trazer investimento. Eu fiquei ouvindo, sabe, uma coisa que a gente aprende na vida, é que a gente tem que ouvir. E depois, com todo respeito a esse empresário, eu disse, olha, eu acho que o senhor está mal informado. Não sei quem foi que vendeu essa história para o senhor de que vai parar reforma, de que vai parar o Brasil. Uma CPI dessa que visa, com fato determinado, claro, investigar o único poder que não foi investigado no Brasil, não sei por quê, até agora. Até agora. E é papo furado, eu falei para ele, é papo furado essa questão de que vai atrapalhar a economia do Brasil, uma CPI dessa. Essa CPI, ela é constitucional. O bem e a verdade não podem esperar. Mais algumas semanas, mais alguns meses, não. Já estamos muito atrasados de fazer o papel que essa casa tem que fazer, que é a única prerrogativa dos poderes. Quem pode investigar o Supremo Tribunal Federal é o Senado. Quem pode deliberar sobre impeachment de ministros do Supremo e dos tribunais superiores, não esqueçamos os outros tribunais superiores, é o Senado Federal, e ele não está cumprindo esse papel até então. Então, é papo furado essa história de que vai atrapalhar, de maneira nenhuma. Você sabe que até para ter uma segurança jurídica, para se ter investimentos de outros países no Brasil, tem que ser sério o Brasil. Eles têm que encontrar um ambiente fértil, onde saiba que a justiça é para todos. E essa CPI da Lava Toga, que graças a Deus já caiu na boca do povo brasileiro, ela não visa caça às bruxas, não. Ela visa saber o que é que tem de tão preocupante que você não pode ver aqueles fatos determinados que foram colocados aqui, com documentos, com indícios fortes. Aí vem o ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, na Folha de São Paulo essa semana, no UOL, dando uma entrevista de que, olha, mandou um recado para essa casa aqui. Olha, se abrirem essa CPI lá, o Supremo Tribunal Federal fecha, tranca. Gente, se isso não for afrontar essa casa, para não dizer outra coisa, eu não sei o que é. Para intimidar essa casa, eu não sei o que é, senador Plínio. Eu acredito que a população está começando a gostar de política cada vez mais e está sabendo o que está acontecendo. Ela está se aproximando dessa casa, está se aproximando aqui de Brasília. Inclusive vai ter uma manifestação dia 25 de setembro, e eu convido você que está nos assistindo agora pela TV Senado, que está nos ouvindo pela Rádio Senado, uma manifestação na Praça dos Três Poderes, na próxima quarta-feira, sem ser amanhã, na outra quarta-feira, onde
a população vem se manifestar por um tripé apenas. Estão vindo ônibus lá do Ceará, capitão Wagner. Estão vindo ônibus de outros estados que os colegas aqui compartilharam mais cedo. Ônibus e ônibus, dezenas, centenas de ônibus. Fora o povo de Brasília, que está sendo aqui chamado pelos senadores da casa. São 3 pautas apenas, simples. Isso aí agrada quem é a favor de governo, quem é contra governo, quem quer a verdade. 3 pautas. A CPI da Lava Toga, a análise do pedido de impeachment de ministros e o fim do foro privilegiado, outro grande câncer que está lá parado na Câmara dos Deputados e que o Senado, desse aspecto, está de parabéns, porque fez a parte dele na legislatura passada, por unanimidade aprovou, mas está parado na Câmara dos Deputados sem data para ser colocado em pauta. E o povo brasileiro não quer político, não quer autoridade com proteção. E o que nós estamos vivendo hoje, senador Plínio, no Brasil, é um poder protegendo o outro. Um poder protegendo o outro. Isso não pode acontecer. Basta, chegou. Se o Supremo mandou o recado através do ministro, nessa entrevista da Folha, dizendo que vai trancar se o Senado abrir, o povo destranca. O povo brasileiro destranca. Porque não é assim que se trata a população brasileira, com esse desdém. Não é assim que se trata os parlamentares dessa casa, com arrogância, com petulância, mandando recado. Isso é um desrespeito aos senadores da República. Então, eu queria ceder uma parte agora para o senador Plínio Valério, do estado do Amazonas. Obrigado, senador Girão, presidente Paim. Tivemos alguns problemas em Manaus, acabo de chegar agora. Eu liguei à Rádio Senado, o senhor está discussando, já vim do aeroporto direto agora. Tivemos um problema ontem com a queda do avião, voo adiado, hoje cancelado, mas estou aqui. E cheguei em bom momento, lhe ouvindo, e quero aqui dar minha posição, senador Girão. Essa ameaça do ministro, isso não nos afeta. Se eles ficaram mancomunados, os 2 poderes lá, esse poder aqui não. O nosso poder aqui tem que ser exercido em benefício da população. É o que nós vamos fazer. Não adianta mandar recado, não adianta fazer nada. Se quiserem derrubar a CPI Lava Toga quando chegar lá, fazemos outras. Vamos ter que sim. O Supremo Tribunal Federal tem que entender. Alguns de seus membros têm que entender que eles podem muito, mas não podem tudo. E este Senado, se adotar o tamanho que tem, se entender do tamanho que tem, há sim de punir esses maus ministros. E é o que nós vamos fazer, senador Girão. Eu estou aqui lhe ouvindo e chego correndo para somar sempre, Lava Toga, fim do foro privilegiado. A gente tem que combater esse fundão da forma que está, não o fundo partidário, mas da forma que está, combater sim. E tentar levar aquela PEC para limitar o mandato dos ministros do Supremo, para eles entenderem que não são semideuses. Continuo lhe ouvindo, senador Girão. Muito bem, senador Plínio. Respeito muito, admiro muito sua coerência. E para encerrar minha fala, eu queria só colocar uma coisa. Essa CPI da Lava Toga, povo brasileiro que está nos ouvindo, ela vai propiciar a redenção do Brasil. Ela vai libertar, olha o que eu estou falando, ela vai libertar o Brasil dessa chaga que tem colocado o nosso país de joelhos, com 13 milhões de desempregados, um país rico como o nosso. Ela vai fazer a redenção do Brasil e a partir dela ele vai crescer, porque a última esfera que precisa passar por uma depuração é o Supremo, que até hoje ninguém conseguiu, e essa legislatura nós vamos conseguir, em nome de Jesus, nós vamos conseguir essa CPI da Lava Toga que vem para reforçar o judiciário. Olha só o que eu estou falando, senador Paulo Paim. Ela vem a favor do judiciário, porque a gente sabe que a maioria esmagadora dos magistrados do Brasil são pessoas íntegras, inclusive do Supremo Tribunal Federal, que é uma entidade que deve ser respeitada, é uma entidade importante, uma instituição fundamental para a democracia do Brasil, mas que está manchada hoje, está sob ataque, está em xeque, com razão, porque é um medo
gigantesco que se veja denúncias, indícios, fatos determinados que estão aí nas 3 CPIs que nós tentamos fazer, até agora não conseguimos, mas esse ano, ainda, antes do que a gente imagina, ela vai acontecer por bem da nação brasileira. Que Deus abençoe o Brasil, muita paz e uma boa tarde a todos.